seja bem-vindo. Você está no canal Contém Vida e Equilíbrio by Cláudia Barbosa. E é com muita alegria que eu recebo você aqui no canal, é com muita gratidão pelo seu like, pelo seu comentário, por sua presença, pelo seu apoio, pelo seu carinho. Eu desejo de coração que a minha palavra, especificamente essa de hoje, que possa ajudar você de alguma forma. Eu disse para você que eu ia trazer todas as dicas, né? Tudo que eu faço, que faz parte da minha rotina, tudo que eu tenho aprendido, que eu já aprendi, estou aprendendo, eu quero dividir, compartilhar com você, sabendo que se trouxe para mim, se agregou em mim, na minha vida, algum valor, se mudou, melhorou algo na minha vida, eu quero compartilhar para que você possa também, pelo menos, ter conhecimento disso e quem sabe, não é? Aproveitar dessa dica, de alguma palavra, algo que você não sabia, se deixar provocar, se permitir, né? Se deixar provocar aqui pela minha palavra e que ela possa realmente aí te ajudar de alguma forma. É essa a minha intenção, é por isso que eu estou aqui no canal, está bem? Hoje é provocação. Você já sabe que provocação é para sacudir, é para fazer pensar mesmo, não é verdade? Sim. Vamos lá. Você já parou para pensar no tanto de energia vital que nós gastamos preocupando com coisas que não estão no nosso controle, com coisas que nós não conseguimos controlar? Você sabia que o que mais gasta a nossa energia vital não é o exercício físico, e sim o mental? Sim. A preocupação, as sensações que o nosso corpo emite quando está muito preocupado, esse desejo quase que incontrolável, né? De conseguir estar no comando das situações, né? De conseguir estar realmente controlando algo que a gente não consegue, né? Isso pode desestruturar o nosso dia, tirar o nosso equilíbrio e afetar nossa saúde. É realmente algo para a gente pensar, tá? Principalmente se a gente levar em consideração de que na verdade, são mais coisas que a gente não consegue controlar do que aquelas que nós realmente conseguimos controlar, não é verdade? Sim. E aí eu venho com uma história para poder ilustrar. É uma história que eu passei, que eu vivi e quero dividir com vocês, porque já disse isso aqui. Eu acredito que a gente aprende com histórias, a gente se conecta com as histórias das pessoas, né? E, novamente, eu já contei outras histórias minhas aqui e acredito que com essa história também eu possa ajudar alguém, possa ilustrar ou, às vezes, até reforçar o valor da provocação que eu quero fazer hoje, tá bem? Vamos, então, à história. Vamos voltar comigo, ano passado, junho, né? A gente tinha aí 3 meses de pandemia, né? A situação estava aí se agravando a cada dia, né? Vocês se lembram como que estava? E aí um dia aí, nesse junho, a minha irmã, ela deu a notícia pra gente de que o meu cunhado tinha infartado, tá? E aí, assim, eles moram lá em São Paulo, minha irmã, meu cunhado e meus 2 sobrinhos, e nós ficamos em estado de choque, né, assim, muito preocupados, né? O hospital cheio de casos aí de infectados, né? Ele precisaria fazer a cirurgia, como fez, né? E foi assim, dias que nós vivemos aqui realmente algo que foi muito desafiador, né? Não fomos as únicas pessoas, não foi a única família, a gente sabe disso. Quantas pessoas passaram por situações desafiadoras envolvendo saúde, hospital e muitos casos que aconteceram, né? Mas enfim, nós ficamos sabendo da notícia, né?
E aí ele era, realmente o caso dele era muito grave e, e ele precisaria fazer, ele fez, né, 3 safena e uma mamária. Então, assim, foi um período primeiro para a gente lidar com esse diagnóstico, né, com a preocupação, e preocupação, e preocupação, e preocupação. Preocupação com ele, com a minha irmã lá cuidando dele, também a cabeça dela, com os meus sobrinhos, né, e assim, o meu cunhado, né, os dois, eu tenho 2 cunhados, eles não são cunhados, tanto que eu, quando falo da minha família, eu não separo irmão de cunhado, porque eles são meus irmãos, eu os considero dessa forma, pelo cuidado que eles têm com a família toda, com o cuidado, com o amor, com a presença. Então, o meu cunhado aqui, ele não é, ele é meu irmão, e é assim que eu sinto, que eu tenho. E aí passamos por isso, eles passaram por isso lá de perto, nós não, a gente, né, não pudemos ir, tá mais perto, mas aqui ficamos em oração e vivendo isso, né, essa situação e muito preocupados com o problema dele, né. E aí, com a graça de Deus, ele fez a cirurgia, né, 3 safenas, uma mamária, ficou um tempo no hospital e depois foi para casa, foi se recuperando, né, os irmãos dele deram lá um apoio também, foram lá, né, minha filha pôde passar uns dias lá também para ajudar um pouco, então, da forma como a gente podia ir rezando aqui, conversando, né, mas de qualquer forma, ficamos todos muito afetados, né, a preocupação, né, tomou conta aqui, né, a gente só dividia, era minha irmã também, que teve aí um problema, a pressão alta, né, a pressão dela subiu, então teve um descontrole, claro, né, lidar com uma situação aí tão desafiadora. E aí o que aconteceu? Eles, depois de, né, cirurgia feita, ele, graças a Deus, já estava passando bem, já estava se recuperando. E aí, passados uns dias, né, quando a situação já estava começando a ficar mais tranquila, eu comecei a perceber que alguma coisa em mim não estava bem. Eu presto muita atenção nos sinais que o meu corpo emite, né? E eu percebi, assim, que tinha algo estranho. Eu acordava, eu passava o dia, mas eu não era indisposição, não era dor nenhuma, mas alguma coisa em mim não estava bem, eu não sabia traduzir, eu não sabia entender nem explicar. E um dia eu acordei e eu não sentia circulação nas pernas e nos pés, eu fiquei muito assustada mesmo. E falei com meus dois irmãos que tinha acontecido comigo, só comentei com eles, até para não alarmar e nem assustar os outros, né? E fui para o hospital, né? E fui para cardiologista, passei pelo Doppler, né? E graças a Deus não era nada, não deu nada, assim, né? Mas, claro que era, né? Era a mente, era o emocional que estava ali gritando, né? Sinalizando para mim que estava tudo desajustado, né? E foi ali naquele momento, naquele dia que eu cheguei em casa, agradeci, né? Fiz minhas orações agradecendo a Deus. E eu me dei conta de perceber que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. Aí eu me dei conta de perceber o que eu tinha passado nos dias anteriores todos, né? Toda a preocupação, tudo que eu estava fazendo, né? Tudo que eu estava colocando na mente, toda a sobrecarga se desencadeou em mim. Eu falei, não quero. Então eu fui procurar pela meditação. Comecei a ler e falei, eu quero começar a fazer, eu preciso acalmar minha mente, eu preciso voltar para o meu ponto de equilíbrio, encontrar meu ponto de equilíbrio, eu preciso me acalmar internamente. Eu não estava percebendo que eu estava agitada, mas é claro que eu estava, para ter me afetado daquela forma. E encontrei a meditação, tá? E é dela que eu quero falar para vocês, porque foi realmente algo maravilhoso na minha vida. Depois daquele dia, até hoje, eu não passei um dia sem meditar. Tá? Não pense você que eu fico horas meditando, mas eu faço isso toda manhã. Eu destino uns minutos da minha manhã para fazer isso. E assim, realmente foi algo que mudou muito a minha vida. Por quê? E aqui eu vou dizer para você algumas coisas que a meditação proporcionou para mim, algumas coisas que eu percebi que aconteceram comigo,
Mas eu vou aprofundar mesmo na questão da meditação aos poucos, porque tem muita coisa para falar sobre a meditação e eu quero realmente falar muito sobre ela para que você conheça, se você não conhece, que você queira experimentar, que você queira buscar, pelo menos tentar colocar no seu dia, um pouquinho que seja do seu dia, um pedaço do seu dia, um exercício de prática meditativa que pode te ajudar demais, porque tem me ajudado muito, e foi para mim algo que foi marcante aqui nessa situação que eu vivi, uma situação muito pontual, né, em que eu vivi esse problema aqui, que me desestruturou, e que realmente me ajudou a voltar para o meu eixo, vamos entender. Aí, assim, eu fui me surpreendendo a cada dia, porque por mais que eu tivesse lido muita coisa, muito depoimento sobre a meditação, o que eu estava experimentando estava além das minhas expectativas diante do que eu tinha lido, sabe? O que eu estava experimentando era realmente algo surpreendente. Eu vi que eu estava conseguindo resgatar a minha serenidade, eu vi que eu estava conseguindo encontrar novamente meu ponto de equilíbrio, meu coração estava em paz, a gente estava vivendo um momento desafiador, não é verdade? E eu sentia que meu coração estava em paz, apesar de tudo que estava acontecendo à minha volta, minha mãe aqui, meus filhos, a gente vivendo aquele momento tão crucial, né? Com a pandemia, com tudo que estava acontecendo, com todos os problemas e desafios que vieram junto com esse da saúde, né? E aí, assim, eu falei, eu não quero mais, eu não vivo mais sem a meditação, né? É uma forma que a gente pode passar por qualquer situação com equilíbrio, sem perder a serenidade, sem se perder de si mesmo, tá? Então, o que é meditar, né? Meditar vem do latim meditare, que nada mais é do que voltar para dentro de si, para o centro, tá? Então, meditar é isso. Meditar é você estar no verdadeiro estado de presença, é você estar no agora, é ter consciência do seu corpo, de você inteiro, no momento que você está, naquele momento ali, seja assentado no chão, na cama, onde você está, você ter consciência daquele momento, né? É você sentir a roupa que está tocando seu corpo, é você prestar atenção no movimento da sua respiração, na inspiração, na expiração, é você perceber um som que chega, às vezes um carro que passa, algum barulho externo que às vezes está fora da sua casa, você está tão presente, você está tão inteiro, que você se dá conta de tudo ali. E aí, essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou para mim assim, nossa, mas eu nem consigo me imaginar meditando, é muito difícil. Primeiro que assim, a gente não tem um tempo para falar, vou meditar, vou tirar um tempo para meditar. Segundo, porque é muito difícil você não pensar, ficar ali pensando que você não vai estar ali, olha, eu vou sentar aqui agora, não vou pensar em nada. Não. Daí eu fui conversar com essa pessoa, né, fui dizer para ele assim que a gente não precisa ficar horas meditando, tá? Se você fizer uma experiência, 10 minutos, 15 minutos, você já vai ver uma diferença muito grande no decorrer do seu dia. Numa semana, então, você não vai nem acreditar o que está acontecendo com você, ao seu redor, porque afeta tudo. E aí a questão né, que essa pessoa comentou comigo, é muito difícil ficar sem pensar. A gente não consegue ficar sem pensar, nós sabemos que a nossa mente ela é falante, né? A gente está o tempo todo pensando, e é para isso mesmo, a mente é para pensar. Então, na verdade, quando a gente toma a decisão e quer fazer aí uma prática meditativa, vamos dizer assim, a gente não é que você não vai pensar em nada, né? É claro que assim, você tá ali tentando realmente aquietar a mente, né? A intenção é essa, aquietar a mente, acalmar, ir para dentro de si mesmo, voltar para dentro de você, né? Mas aí tem hora que a gente pensa assim, e aí você vê um pensamento chegando, aí você só observa. Você não julga, só observa. Da mesma forma que ele chega, ele vai. Porque aí você se dá conta assim, opa, eu estou meditando, peraí.
Eu estou meditando agora, né? É maravilhoso, é maravilhosa a sensação, tá? E aí o interessante é que entre o intervalo de um pensamento e outro, os insights que você tem, as respostas que chegam, as sensações que você experimenta, a leveza, é maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo, é maravilhoso. E aí, eu quero fazer aqui com você uma meditação guiada, vou conduzir, estou me preparando para isso, estou fazendo o texto. Proporcionar a você aí um momento como esse, principalmente para quem nunca fez. Por quê? Quando eu fui começar, a meditação guiada me ajudou muito. Eu não sabia como que eu vou fazer, se eu vou fazer deitada, vou fazer sentada, como que eu coloco as mãos, como é que é a respiração, porque eu fui lendo muita coisa. Eu fiz, inclusive, alguns cursos de meditação pela internet. E aí eu fui, quando a gente vai fazendo assim os cursos, a gente acaba colocando a nossa marca e a gente tem o nosso. Aí eu fiquei com a minha forma, né? Porque existem diversas práticas meditativas, mas o princípio básico da meditação, independente de qual seja, é o mesmo, né? É a questão do estar consciente, estar no agora, estar no momento presente, estar atento ao seu processo da sua respiração e acalmar a mente, né? Basicamente é isso, né? Que você pensa assim, é tão simples, mas não é. E eu precisei fazer, pode ser que outras pessoas também, né? Se você já sabe do que eu estou falando, se você também quis fazer meditação e viu que era difícil, você começou pela guiada. Hoje eu não faço mais a guiada, eu prefiro fazer aqui, já tenho o meu jeito, mas eu vou te dar a mão, vou te conduzir por esse caminho maravilhoso, se você quiser, se você permitir. Então, eu vou falar aqui ainda da meditação, dados que a gente tem de comprovação do que ela pode fazer e proporcionar às pessoas. Eu já estou contando comigo, que foi maravilhoso, né? Apesar da pandemia, de tudo que a gente estava vivendo aí, eu consegui, né, com toda essa situação que eu contei aí, da minha irmã, do meu cunhado irmão, e de tudo mais que a gente viveu com a minha mãe também, preocupação com ela, eu consegui, tá? Então, assim, eu tô falando de algo que eu vivi, que eu experimentei, que é possível e é maravilhoso, eu quero proporcionar isso a você, se você permitir, é claro, tá bem? Então, vou voltar aqui com outros vídeos falando da meditação. Vai sair uma meditação guiada, ainda tem umas outras surpresas, eu não vou falar tudo não vou contar, mas tem umas coisas que eu estou planejando, um papelzinho, com lápis, assim, meio como dica, não é dica não, mas é planejamento, eu estou planejando e volto aqui em outros vídeos. Então, se você não acionou o sininho, aciona para você não perder não, porque realmente isso aqui vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, tá bom? Então, a provocação que eu trago para vocês hoje, meus queridos, é a seguinte. Guarda aí. Nós sabemos que a nossa vida é finita, não é verdade? Sim. Se você ficar se preocupando demais com coisas que você não pode controlar, que não estão sob seu controle, o que pode acontecer com você? Você vai gastar a sua energia vital, você pode envelhecer mais depressa e também pode trazer problemas sérios aí para a sua saúde. E mais, a sua vida, ela pode até acabar antes do tempo, antes do que era para acabar mesmo. O que é sério, tá? Quando você tem aí o mental afetado, isso pode comprometer todo o seu corpo, a sua saúde e problemas que podem surgir daí, que é realmente algo muito grave. Então, a provocação é essa, tá? E aí é assim, né? Se você se sentiu provocado, afetado pelas minhas palavras aqui de hoje, eu peço que você aguarde, porque eu quero aprofundar nesse assunto, quero dar a mão para você, te conduzir por um caminho para você conhecer algo que é realmente surpreendente, maravilhoso, que mudou minha vida e que eu tenho certeza que se você se permitir, vai mudar a sua. E assim, não tem nem comparação do antes e do depois. Você vai me contar, tá bom?
Então aciona o sininho, fica aí comigo, tá? Que eu volto para falar sobre esse assunto aqui, com muita coisa bacana, interessante, inclusive para convidar você aí para participar de algumas coisas também comigo, tá bom? Gratidão por estar aqui no canal, meus queridos, gratidão mesmo, gratidão enorme. O Deus em mim reconhece e cumprimenta o Deus que habita em você. Gratidão.